Olá, a paz, a graça e a paz. Eu sou Adriano Alves, sou consultor de Ayurveda, instrutor de Hatha Yoga clássico, discípulo de Jesus Cristo. Eu estou aqui passando para trazer um comentário sobre esse livro aqui. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Eu estava lendo esse livro, aí eu soube que existem direitos autorais, que eu estava infringindo essa condição de direitos autorais de ler o livro. Mas eu posso comentar, eu posso trazer aqui as minhas experiências com esse livro, compartilhar e incentivar você a adquirir esse livro. Hoje eu vou compartilhar algumas coisas do capítulo 15, mas para chegar até o capítulo 15, a gente aprendeu, eu vou fazer um breve resumo, a gente aprendeu no capítulo 1 que a lâmpada do Senhor, há uma lâmpada, há uma luz, Deus é luz, e essa luz se faz perceptível e notório no nosso intelecto e no nosso corpo, na nossa percepção humana. A gente percebe uma luz, essa luz é do Senhor. No capítulo 2 se fala o homem, um espírito eterno. A constituição humana, que o homem é espírito, tem uma mente e habita no corpo. Essa trilogia do homem, né? O que é eterno é o espírito. O corpo e o intelecto se desfaz quando o corpo não existe mais, mas o espírito é eterno. Então o capítulo 2 vai te trazer esse conteúdo. O capítulo 3 traz a consciência do Espírito, consciente do Espírito. Então, através desses ensinamentos, uma vez a gente atingindo a nossa consciência nesse nível espiritual, que é um nível mais sutil, quando a gente está no Espírito, a gente entende que nós temos também esse nível intelectual e o nível físico, mas a gente já tem uma passagem, uma abertura até o espírito com a nossa percepção. Então a gente dá uma expansão da consciência, né? Consciente do espírito. No capítulo 4 nós vamos ter conteúdos que vai trazer aprendizado que nos ensina qual é a diferença entre o espírito e a alma. Então nesse nível mais sutil existe uma confusão, quando a gente não sabe discernir o que é espírito e o que é alma. Tá? Então, isso é muito interessante, é um aprendizado muito interessante que a Bíblia nos traz. A alma, ela é mais densa, apesar de ser mais sutil do que o intelecto, do que o corpo físico, mas ela é mais densa em relação ao espírito. O espírito, ele é mais sutil ainda. Então, com a consciência, você sabe, isso aqui é alma, isso aqui é espírito. Isso aí ajuda, é um ensinamento interessante no capítulo 4. No capítulo 5, a salvação da alma, né? Essa parte grotesca da alma, essa parte de confusão e de maldade que reside na alma, ela vai sendo salva com o mover do Espírito sobre a alma. É muito interessante. Capítulo 5, a salvação da alma. Capítulo 6, apresentando o corpo, subjugar o corpo ao Espírito. Uma vez que você entende o que é espírito, o que é alma, aí o corpo ele tem uma reação, algo que é inerente a ele,
que influencia a alma e leva a atitudes que agride e ignora o espírito. Então, nessa sequência direitinho, você, pelo espírito, subjuga essas forças naturais do corpo, que é o corpo, podemos comparar o corpo como um cavalo selvagem, que precisa de ser domado. Então, subjugar, domar esse cavalo, esse corpo selvagem. O capítulo 6 apresenta esse ensinamento. O capítulo 7 vai dizer o número 1. O número 1, o testemunho interior. O número 1 é o... Depois do corpo subjugado, o cavalo domado, você vai cavalgar. Para cavalgar tem uma relação, um relacionamento. O relacionamento da nossa consciência humana, do nosso espírito humano com o espírito universal, com o Espírito Santo, a santidade de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus. A gente se relaciona com Deus, com o Espírito de Deus, através do testemunho interior. Então, o testemunho interior é o número 1 dessa relação, do relacionamento. Então, no capítulo 7, a gente aprende o que é o testemunho interior. Interessante. Capítulo 8, a certeza da salvação. A certeza da salvação. Muito interessante. Depois eu vou trazer esse capítulo para nós. A certeza da salvação. Está me vindo aqui agora no Espírito aqui que a gente deve ler e comentar sobre esse capítulo aqui. No capítulo, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma prévia aqui. Deixa eu ver aqui, o que eu consigo fazer aqui. Então vamos até algumas coisas aqui do capítulo 8. O capítulo 8 é a certeza da salvação, né? Então essa certeza da salvação, ela vem depois do capítulo 7, que é o testemunho interior. Olha só. Ele começa aqui, o autor, né, o Kenneth Hagin, ele começa aqui trazendo um versículo da primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 10, que diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Tá? Então ele comenta assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse verso está sendo citado no livro de Romanos, capítulo 8, 14, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus aqui nesse momento, né? Vamos imaginar que estamos diante de um banquete, de uma mesa. Nós estamos assentados na mesa, uma mesa que nós estamos nos alimentando. E essa mesa está em uma residência de um Senhor. E esse Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai e Ele traz diante da mesa o alimento que nós precisamos. Ele nutre. Então nós somos, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque nós nos alimentamos dEle. Ele tem prazer de nos alimentar. Ele tem prazer de estar nessa condição de ser Pai nosso, nosso Pai. De nós sermos dependentes dEle. Nós, o Kenneth Hagin, ele fala assim: nós, os filhos de Deus, podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Então quer dizer assim, a gente tem esse acesso e sermos guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos filhos. Aleluia! Né? Então, isso é uma intimidade com a Bíblia. Você vai vendo esses caminhos sendo abertos, essas portas sendo abertas, essas chaves sendo viradas, né? Por isso que esse aleluia.
não somos guiados por alguém que nos diga o que fazer. O Espírito Santo nos guiará. A Bíblia é que nos diz isso. Não somos guiados por alguém que nos diga o que fazer. O Espírito Santo nos guiará. A Bíblia é que nos diz isso. Como ele nos guia? Como o Espírito de Deus nos guia? No versículo 16, nos dá uma pista. No versículo 16 do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito, o Espírito com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, Espírito com E minúsculo, que somos filhos de Deus. O que é maiúsculo, é minúsculo? Na Bíblia tem a palavra Espírito com E maiúsculo. Quando é o E maiúsculo, está se referindo ao Espírito de Deus. E quando é a palavra escrita com E minúsculo, está se referindo ao espírito humano. Então, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Então, isso é que se chama de salvação. É quando a nossa percepção, a nossa consciência no Espírito com E minúsculo, está na presença desse Espírito com E maiúsculo sendo alimentado, sendo ungido, trazendo uma unção, trazendo assim uma unção. Você pode fazer uma respiração profunda. Que é possível a nossa consciência sair desse nível mais grotesco e ir para esse ponto mais sutil. O Kenneth Hagin diz assim: nos aspectos mais importantes da vida, nas coisas mais importantes que possam acontecer com você, comigo, a saber, se tornar um filho de Deus, ele deixa que você a saiba pelo Espírito com E maiúsculo, testificando com o nosso Espírito, com o seu Espírito. Então, ele está dizendo aqui, o Kenneth Hagin, ele está dizendo que os aspectos mais importantes da vida, nas coisas mais importantes que possam acontecer com a gente, a saber, se tornar um filho de Deus. Se tornar um filho de Deus é uma das coisas mais importantes. Dinheiro nenhum paga. Alegria, dinheiro, nada que vem externo gera esse lugar. Por isso que é mais importante, os aspectos mais importantes da vida. Os aspectos mais importantes da vida são aqueles aspectos assim, que te geram assim, né? Quando você está nos braços do seu amado, da sua amada, e você está entregue completamente, um bom relacionamento, uma boa comida, esse lugar que gera paz no coração. Isso são coisas importantes da vida, né? E ele considera uma das coisas mais importantes da vida o ato, a saber, o ato de se tornar um filho de Deus, saber que nós estamos na presença de Deus, estamos sendo alimentados pelo Deus, que Ele cuida de nós. Ele deixa que você a saiba pelo Espírito, testificando com seu Espírito. Então, o Espírito de Deus é como se fosse um óleo que unge a nossa cabeça e ele é como se fosse um abraço do Espírito de Deus no espírito humano. A gente sente essa presença. Então, o Kenneth Hagin traz essa condição aqui de um dos aspectos mais importantes da vida. Aí ele diz assim: você pode compreender que o primeiro e o principal meio pelo qual Deus vai nos guiar é pelo testemunho interior. Esse testemunho interior está no capítulo anterior, capítulo 7, né?
Então, ele continua aqui. Você não sabe que é filho de Deus porque alguém profetizou para você. Aqui está dizendo que os profetas de hoje, eles devem só testificar, confirmar aquilo que o Espírito interior está te falando. Se existe um profeta, uma profeta de Deus hoje, ele não vai trazer coisas novas. Deus está falando através do Espírito dele no nosso espírito. Então, um profeta de hoje, ele é usado por Deus para confirmar. Às vezes o nosso intelecto fica duvidando ainda. Fica, será que é? Será que não é? Aí você vê um profeta chega do nada assim, ele fala aquelas coisas que o seu espírito, que o Espírito de Deus falou no seu espírito. E você acreditou, mas ainda tem uma certa incredulidade ali. Aí o profeta, ele só serve para isso, ele só é instrumento para confirmar e quebrar o restante dessa incredulidade. Né? Você não aceitaria isso. Então é interessante esse aprendizado. Muito bom esse aprendizado. Eu agradeço a Deus por esse aprendizado da nossa vida. Muito obrigado por nós estarmos aqui. Se você foi edificado com esse vídeo, por favor, confirma, dá um joinha aí, se inscreva no canal para receber mais vídeos e vamos que vamos. Beleza? Tem mais coisa para ser derramado aqui, mas vamos continuar então. Você não sabe que é filho de Deus porque alguém profetizou para você. Você não aceitaria isso. Você não sabe que é filho de Deus porque alguém disse. Ah, eu acho que você é. Você não aceitaria isso. Você não é filho de Deus pelo fato de ter tido uma visão. Você pode ter tido ou não uma visão, mas não é a visão que faz de você um filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Esse não é o meio pelo qual você sabe que é filho de Deus. Como a Bíblia diz que sabemos que somos filhos de Deus, como a Bíblia diz que sabemos que somos filhos de Deus? Seu Espírito, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Então isso é muito importante. Muito importante. Se você tem dúvida com relação a isso, escreve aí, a gente pode dialogar sobre isso, tá? Nós temos esse canal aqui para isso. Algumas vezes você não consegue explicar de fato como é filho de Deus. Você só sabe. Bem lá dentro, a gente sabe. Você sabe que é pelo testemunho interior. Então esse testemunho interior, ele nos acompanha, a gente já tem uma intimidade com ele. Desde criança. Desde criança a gente sabe que ele existe, ele já fala em nosso espírito, a gente incorpora ele e fica meio grosseiro com ele. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus, o que as revelações vêm trazer, é essa limpeza, essa sutileza para a gente ficar mais, a gente valorizar mais esses momentos de comunhão, esses momentos de oração, esses momentos de estar sentado à mesa na casa do nosso Pai, nos alimentando, conversando, dialogando com o nosso Pai, através das orações, através do canto, através de um louvor, né? Então é isso. Acho que agora a gente pode finalizar. Em 22 de abril de 1933, o Kenneth Hagin diz assim que nasceu de novo quando ainda era um adolescente. Ele tinha 17 anos de idade. Ele estava no leito de enfermidade. Desde aquele dia, nunca ocorreu nele o pensamento de que ele de que eu possa não ser salvo.
nunca me ocorreu o pensamento de que eu possa não ser salvo. Nunca me ocorreu o pensamento de que eu possa não ser salvo. Mesmo como um jovem cristão, eu questionava as pessoas que diziam: você não é salvo, pois não pertence à nossa igreja. Ou aqueles que bradavam: você não é salvo, pois não foi batizado à nossa maneira. Muitos me deram outras razões pelas quais achavam que eu não era salvo. Contudo, nenhuma delas me incomodava. Eu ria delas, pois tinha o testemunho, eu tinha o amor. Interessante isso. Então, a religiosidade trazia um tipo de: se você não tem esse padrão, você não é salvo. Salvo só os que fazem isso. Ele ria para essas pessoas, ele ria daquilo, e sabia que internamente nele lá tinha algo valorizando e dizendo: não, essas pessoas estão enganadas. Elas se dizem donas da verdade, mas elas não estão com a verdade. A verdade é o testemunho interior. Então ele já tinha esse testemunho interior, né? Então é interessante isso. Aqui ele finaliza o capítulo 8 dizendo assim, ele cita um versículo aqui, 14 do capítulo 3 da primeira carta de João. 1 João 3,14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Interessante. Então, essa união do Espírito nos traz vida. Então receba vida. Obrigado, já está ficando longo o vídeo. Tamo junto. Beijo no coração.